Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo: A Canção de Sangue. A consciência voltou como um murmúrio vindo de longe. Primeiro veio o cheiro, um aroma acre de ervas queimadas, misturado à fumaça úmida e a um toque de ferro. Depois, o som, o estalar da lenha, o borbulhar ritmado de um caldeirão. Quando Lian abriu os olhos, a luz que a recebeu era fraca e dourada, filtrada por entre ripas de bambu e frestas de barro. O teto era baixo, o ar quente e espesso. Uma linha fina de fumaça subia em espirais lentas até desaparecer por um buraco na cobertura de palha. Tentou mover-se, mas o corpo pesava como pedra. Cada músculo latejava, e o ar que entrava em seus pulmões parecia rasgar. Quando ergueu a cabeça, viu que estava sobre uma cama improvisada de palha e peles, coberta por um pano grosseiro, o cheiro de mofo e remédio entranhado no tecido. Diante dela, uma mulher remexia um caldeirão sobre o fogo. As mãos, longas e magras, pareciam feitas de galhos secos, mas moviam-se com precisão. Lian piscou, e por um instante, a mulher à sua frente pareceu jovem, bela, de traços suaves e olhos profundos. Piscou de novo, e o rosto se transformou. Rugas, cabelos brancos, a coluna arqueada, os olhos agora pálidos como pedra. O que está acontecendo? Sussurrou Lian, confusa. A mulher virou-se com um leve sorriso. Sua voz era suave e firme, como o som de um rio batendo em pedra. Finalmente, achei que o sono tinha te roubado de vez. Disse, aproximando-se. Lian tentou falar, mas a garganta queimava. A mulher a sustentou com cuidado, aproximando uma tigela fumegante de seus lábios. Devagar, menina. É amargo, mas é o amargo que mantém o coração batendo. O líquido queimou a língua, deixando um gosto de ferro, moranga e verbena. Lian tossiu com o peito doendo. Onde estou? Onde o mundo não te encontra. Respondeu a mulher, voltando-se para o fogo. Nas montanhas, as pedras escondem os que o destino ainda não decidiu matar. Lian tentou erguer-se, mas a dor a fez recair. O terremoto, murmurou, a memória retornando em flashes, o chão se abrindo, os gritos, Katsuro desaparecendo sob o caos. Katsuro, o capitão, ele. A velha parou de mexer o caldeirão. Quando falou, a voz veio baixa, quase compassiva. O velho guerreiro cumpriu o papel que o mundo lhe deu. Morreu de pé, sem arrependimento, olhando para o céu. Os deuses gostam desse tipo de morte. Valhalla o receberá, ou seja lá que crença ele tinha. Lian virou o rosto misturando confusão e tristeza. As lágrimas vieram sem som, queimando. Eu devia ter morrido com ele. A mulher soltou um leve suspiro. Talvez. Mas morrer é fácil, menina. O difícil é continuar respirando quando o mundo já desistiu de você. Lian a fitou com um misto de medo e fascínio. Quem é você? A mulher sorriu, e naquele sorriso havia algo que não era nem bondade nem loucura. Era como olhar o mar e não saber se ele vai te acolher ou te afogar. Um nome. Já tive tantos que me cansei deles. Os monges me chamavam de Tsuru, os camponeses de a bruxa das montanhas. Mas nomes são como fumaça, bonitos de ver, inúteis de segurar. Ela se aproximou um pouco mais. E você, filha do dragão, ainda se lembra do seu? Lian estremeceu desviando o olhar. Como sabe quem eu sou? Tsuru apenas riu, uma risada breve e rouca, como o estalar da lenha. O sangue fala alto, menina. Já o seu grita. Mesmo adormecida, o ar ao seu redor cheirava a ferro e fogo. O fogo crepitou entre elas, e Lian, pela primeira vez, reparou nos olhos da mulher. Eram de um verde vivo, profundos, e pareciam conter uma luz antiga, algo que não pertencia mais ao corpo que os carregava. Quanto tempo eu dormi?
Perguntou, hesitante. O bastante para que o Império acreditasse que você morreu. Respondeu Tsuru, calmamente. 1 mês, talvez um pouco mais. As montanhas não contam o tempo da mesma forma que os homens. Lian abaixou o olhar. Então, estou sozinha. A velha deu de ombros, mexendo a sopa. Sozinha. Ninguém está só enquanto ainda há vozes dentro da cabeça. Ela a olhou de relance. E no seu caso, há muitas. Ouve, não ouve. Lian franziu o senho. O que quer dizer com isso? Você sente. Insistiu Tsuru, encostando a colher na borda do caldeirão. Algo pulsando aqui, tocou o peito. Uma coisa antiga, quente, te chamando. Lian recuou um pouco, incomodada. Está delirando. Delirando? A velha sorriu, quase divertida. As pessoas chamam de delírio tudo o que não entendem. O fogo estalou de novo, e o rosto dela brilhou em tons de cobre e sombra. Menina, o sangue dos Han-Hiryu nunca dorme por muito tempo. Os deuses o moldaram para comandar e destruir, às vezes no mesmo gesto. Ela inclinou a cabeça. Você foi escolhida muito antes de nascer. E os escolhidos raramente têm sorte. Lian respirou fundo, desviando o olhar. Se sou escolhida, por que me tiraram tudo? Tsuru riu, um riso cansado, sincero, bonito de um jeito triste. Porque os deuses são crianças cruéis. Gostam de quebrar seus brinquedos para ver o que há dentro. Lian ficou em silêncio. A dor no peito parecia mais leve agora, mas o peso nas palavras da velha era fundo demais para ser ignorado. Tsuru se levantou, caminhando até uma pequena prateleira de pedra. Apanhou um embrulho de pano e o colocou no colo da princesa. Aqui. Disse, sentando-se de novo. É o que restou da sua roupa. E isso, apontou para uma pequena adaga envolta em tecido, estava preso à sua cintura. Lian tocou o pano com os dedos trêmulos. O selo, não estava com ela? Tsuru a olhou de lado. Não. Respondeu. E talvez seja melhor assim. Há olhos que não dormem à procura dele. O silêncio se alongou. O fogo chiava, e o vento fazia a cabana render. Tsuru se ergueu e caminhou até a porta de bambu, abrindo-a um pouco. Lá fora, as montanhas se erguiam como muralhas negras sob a lua. A névoa subia dos vales como o fôlego de um animal adormecido. O mundo lá fora ainda está faminto. Disse ela, sem se virar. Mas talvez, só talvez, ele precise de alguém como você para lembrá-lo do que é temer. Lian tentou se levantar, apoiando-se nos cotovelos. Por que está me ajudando? A velha virou-se, e o olhar dela era estranho, um brilho entre afeto e piedade. Porque já vi muitos nascerem com o fogo nos olhos e morrerem sem entender o que ele era. Respondeu. E quero ver, só desta vez, o que acontece quando uma dessas chamas decide não se apagar. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso impossível de definir, meigo e terrível ao mesmo tempo. Agora durma, menina do dragão. Disse, voltando ao fogo. Amanhã o mundo pode decidir que ainda não terminou contigo. E quando o mundo decide isso, é melhor estar de pé. Lian encostou a cabeça de novo, os olhos pesando. O som da lenha crepitando misturava-se ao vento das montanhas. Antes que o sono a tomasse, ela ouviu a voz de Tsuru pela última vez, baixa, como um feitiço murmurado. O sangue chama o sangue, e o fogo nunca esquece o caminho de volta. A princesa fechou os olhos. E na escuridão que a acolheu, algo antigo começou a despertar, não o medo, nem a dor, mas o instinto. O mesmo que fez reis marcharem sobre reinos e deuses se curvarem diante dos mortais. O sangue dos dragões pulsava de novo. O frio das montanhas entrou por suas costelas como lâminas finas, despertando-a de um sono sem sonhos. Por um instante, enquanto a mente ainda tateava entre o esquecimento e a consciência, Lian acreditou estar de volta aos aposentos de seda, cercada pelo aroma de flores e pelo murmúrio das criadas. Esperou ouvir o ranger das portas de madeira, o som dos passos leves trazendo-lhe chá e silêncio. Mas quando abriu os olhos, a fantasia que o corpo ainda sustentava ruiu como um templo abandonado. A seda deu lugar à palha, o perfume, ao cheiro cru de fumaça e ervas queimadas. O teto, baixo e torto, parecia respirar com o vento, e cada fenda deixava o luar da manhã escorrer para dentro, desenhando linhas frias sobre o chão de barro. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, o corpo coberto apenas por panos ásperos, observando a poeira dançar nas frestas da luz. Cada movimento da respiração fazia o peito doer,
um lembrete de que estava viva, embora tudo o que conhecia tivesse morrido. Estava sozinha. E essa constatação veio com o peso de uma sentença, não de uma bênção. Aos poucos, ergueu-se. O tecido úmido da pele gritou em contato com o ar gélido. O chão, coberto de terra batida, devolvia-lhe o frio através dos pés descalços. A chama da fogueira tremulava, sustentando o último suspiro da noite. O caldeirão ainda borbulhava, como se o mundo, lá fora, tivesse parado, mas o tempo naquela cabana seguisse seu próprio ritmo, o de uma respiração indiferente à pressa dos homens. Havia roupas deixadas ao lado de sua cama, uma túnica vermelha, de tecido grosso e áspero, feita para o frio. Por baixo, uma blusa de mangas longas, branca, simples, e uma calça em tom de terra. Nenhuma joia, nenhum laço, nada que lembrasse o ouro ou a realeza. Vestiu-se lentamente, como quem executa um ritual de despedida. Cada dobra, cada nó, soava como o fechar de uma porta sobre um passado que já não existia. Quando o tecido lhe cobriu os ombros, sentiu o peso do mundo no corpo, não pelo pano, mas pela ausência do que havia sido arrancado. Foi então que o viu. Sobre a palha onde repousou, meio coberto pelo pano, o selo imperial de Han-Hiryu. O ouro cintilava com timidez sob a luz cinzenta, e o sol gravado em sua superfície parecia agora uma ferida aberta. Por um tempo, ela apenas o observou, o símbolo do poder que havia destruído tudo o que amava. Cada reflexo dourado devolvia-lhe lembranças, o rosto do pai, sereno e cansado, a voz rouca ordenando decreto, o riso sem alma de Shuren, o olhar de Dama Kani antes da morte. Tudo se misturava àquela pequena peça de metal, uma lembrança que sangrava, bela e imunda ao mesmo tempo. Estendeu a mão, hesitante. O toque no ouro trouxe um arrepio involuntário, como se algo adormecido sob a pele reagisse. O metal estava frio, quase morto, e, no entanto, havia nele uma vibração tênue, imperceptível, como o batimento de um coração distante. Lian sentiu o estômago contrair. Por um instante, pensou em atirá-lo ao fogo, deixar que o selo derretesse e virasse apenas mais um brilho entre as brasas. Mas o gesto não veio. O corpo não obedeceu. Ficou ali, imóvel, com o selo entre as mãos, encarando o reflexo trêmulo da chama sobre o ouro, vendo a si mesma multiplicada e distorcida, uma mulher que não sabia mais quem era. A mente atraiu. As imagens vieram como golpes de espada, o corpo de sua mãe, pendendo das muralhas, o rosto de Katsuro desaparecendo sob o caos, o olhar vazio de Tetsuo, o rugido da terra partindo-se em dois. Por um instante, o som voltou inteiro, o grito dos cavalos, o tremor, o cheiro de sangue e lama. Lian se curvou, respirando com dificuldade, os dedos cerrados sobre o selo como se pudessem esmagar o passado. Mas o passado, como o ouro, não se deforma tão facilmente. Sentou-se ao lado da fogueira, deixando o selo repousar no colo. A luz das chamas pintava-lhe o rosto em tons de cobre e sombra. Pensou no lar que perdeu, mas o que realmente doía não era a queda do trono, era o silêncio que veio depois. O silêncio de quem sobrevive quando todos os outros não puderam. O tipo de silêncio que não consola, mas acusa. Olhou para as próprias mãos. Eram pequenas, delicadas demais para a espada, mas firmes o suficiente para segurar o símbolo de um império. Havia nelas cortes, hematomas, marcas que jamais teria nos dias de palácio. Aquelas cicatrizes, ainda que recentes, pareciam mais verdadeiras que qualquer coroa. Era estranho perceber que, pela primeira vez, estava nua de tudo o que o mundo lhe dizia ser, e ainda assim, mais viva que nunca. Ergueu-se, cambaleante, e aproximou-se da entrada da cabana. A luz pálida do amanhecer atravessava o nevoeiro em lâminas suaves. As montanhas se erguiam adiante, colossais e silenciosas, cobertas por véus de névoa. O ar era puro, cortante, cheirava a pinho e pedra. Nenhum som de guerra, nenhum grito. Apenas o respirar lento da terra. Lian ficou ali por um longo tempo, olhando o horizonte como quem tenta lembrar o nome de algo esquecido. O vento golpeava-lhe o rosto e fazia dançar os fios de cabelo desgrenhados. O frio queimava a pele, mas não havia incômodo, havia algo reconfortante na brutalidade daquele ar. Era real. Era simples. Era um tipo de verdade que o palácio jamais lhe dera. Abaixo, no vale, a névoa cobria tudo como um lençol de cinzas. Em algum lugar sob aquele manto, repousavam os corpos de seus guardas, de Katsuro, talvez até de Tetsuo. Talvez também de sua antiga vida. A princesa respirou fundo, e o som pareceu ecoar pelas montanhas, dissolvendo-se no vazio. Sou a filha do dragão,
pensou. Mas a frase soou estranha, como se não lhe pertencesse mais. O que significava ser filha de algo que destrói e cria no mesmo gesto? Por um instante, pensou em seu pai. Recordou o toque frio de sua mão, o olhar febril e o sussurro: o poder sem compaixão é apenas outra forma de fome. Agora entendia. O trono não era o fardo. O fardo era viver sabendo o que o poder faz com aqueles que o tocam. O vento aumentou. O selo brilhou sob a luz que se insinuava pelas frestas da cabana, e Lian sentiu algo despertar no peito. Não era raiva. Nem fé. Era uma sensação mais profunda, algo que se movia devagar, como fogo em brasa prestes a reacender. Ela voltou-se para dentro, olhou novamente para o selo sobre a cama e murmurou, quase sem perceber: não vou morrer por você. As palavras foram simples, mas carregadas de algo que não se dizia desde o nascimento. Um juramento sussurrado, sem testemunhas, que pesava mais que uma coroa. Depois disso, apenas o som da montanha respondeu. O vento entrou pela porta, mexendo os fios do seu cabelo e espalhando o calor da fogueira como um suspiro. Lian se sentou outra vez, segurando o selo entre os dedos. O ouro reluzia, devolvendo-lhe o olhar. Por um momento, ela imaginou o que restava do império: Shurem no trono, o povo ajoelhado, as sombras caminhando pelas colunas de mármore. E imaginou também o que poderia nascer da ruína, se tivesse coragem de permanecer viva. O mundo lá fora ainda dormia, envolto na névoa, mas dentro dela, algo já se erguia. Um fio de chama, uma lembrança de fogo. O sangue dos dragões pulsava de novo, lento, paciente, esperando o instante certo para queimar. E quando a primeira luz do sol atravessou a cortina de fumaça e tocou seu rosto, Lian não fechou os olhos. Apenas respirou, profunda, firme, como quem, enfim, volta a existir. O sol filtrava-se pelas nuvens como lâminas douradas, cortando a névoa que subia do vale. O vento trazia o cheiro úmido da pedra e da terra recém-aquecida, e o murmúrio das montanhas parecia o de um animal adormecido. Lian estava sentada sobre uma pedra grande, envolta em mantas rústicas, olhando o vazio diante de si. Sob seus pés, o penhasco caía até perder-se na névoa, e lá embaixo, talvez, repousassem os ossos do exército que tentou destruí-la. O corpo ainda doía. Havia dias em que a dor vinha como um sussurro, em outros, como uma lâmina. Hoje, porém, ela parecia apenas um lembrete silencioso de que continuava viva, o corpo respirando, o coração teimando. A febre, que a consumiu nas últimas noites, havia se dissipado, e restava apenas o cansaço. O sol tocava sua pele pálida, refletindo tons de âmbar sobre o rosto cansado, e por um instante, naquele silêncio entre ela e o mundo, Lian se sentiu parte da própria montanha. Dentro da cabana, o som ritmado do caldeirão se misturava ao vento. Tsuru mexia a sopa com o mesmo cuidado de quem lê o destino nas brasas. Seu rosto, iluminado pelo fogo, parecia mudar a cada segundo, jovem, velho, sereno, cansado. O tempo parecia não a reconhecer, e talvez fosse por isso que ainda estava viva. Comeu pouco, murmurou ela, sem virar o rosto. Se quer sobreviver, vai ter de aceitar que o corpo precisa antes que o espírito se levante. Não comer não traz os mortos de volta, menina. A voz soou calma, mas havia nela a firmeza de quem já sepultou muitas ilusões. Lian continuou olhando o horizonte, o vento bagunçando seus cabelos negros. Eu não sei se quero sobreviver, respondeu, e a frase veio quase num sussurro, carregada de uma honestidade que lhe queimou a garganta. Não tenho mais nada pelo que viver. O som de um riso baixo, rouco e quente escapou da velha. Não era deboche, mas um eco de quem já ouviu aquela mesma frase em muitas bocas, e em nenhuma encontrou resposta. Ninguém sabe, disse Tsuru. Nem mesmo os deuses. Mas a vida é teimosa, criança. Às vezes ela não precisa que você queira. Só que respire. Virou-se e serviu uma tigela de caldo fumegante, levando-a até a princesa. Coma. Lian hesitou, mas aceitou. O líquido queimou-lhe a língua com o gosto amargo de ferro, moranga e verbena. Por um instante, sentiu o mesmo sabor que a havia despertado dias antes, o gosto da sobrevivência. Enquanto ela bebia, Tsuru observou algo reluzindo entre os panos dobrados ao lado da pedra. O reflexo dourado do sol denunciou o objeto. Então parece que ele voltou para você, disse, com um meio sorriso. Que menino levado, saindo para passear e voltando quando quer. Lian olhou para o selo sobre o tecido, o ouro ofuscando os olhos.
Ficou em silêncio. Tsuru se acomodou ao seu lado, olhando na direção oposta, o vento levantando os fios brancos de seu cabelo. Ficaram assim por um tempo, até que a velha quebrou o silêncio. Fale, criança. Lian respirou fundo. Por um instante, pensou em mentir, ou em simplesmente calar-se. Mas o peso das lembranças era grande demais. Há uma mulher. As palavras saíram lentas, entrecortadas. Estrangeira. De cabelos dourados e olhos pálidos. Disse que procurava uma câmara. E o selo real. Pausou, a voz tremendo levemente. Falava como se conhecesse minha linhagem melhor do que eu. Mas eu não sabia do que ela falava. Meu pai nunca me contou nada. Tsuru limpava uma maçã com a ponta da manga puída. Seus olhos, claros e sombrios ao mesmo tempo, pareciam conter memórias que não pertenciam a uma só vida. Uma mulher estrangeira. Murmurou. Então é por isso que as montanhas sussurram à noites. O vento carrega nomes antigos de volta. Lian franziu o senho, confusa. O que quer dizer com isso? A velha balançou a cabeça como se disse que não era nada, então mordeu a maçã devagar, os olhos voltados ao céu. Você nasceu com o sangue do dragão, menina. E o que essa mulher procura? É aquilo que criou esse sangue. Lian sentiu o corpo inteiro gelar. O selo? Tsuru negou com um movimento lento da cabeça. O selo é apenas a fechadura. O que está trancado é o que resta do artefato celestial. O vento soprou mais forte, e as chamas dentro da cabana vacilaram. Por um instante, o silêncio pareceu crescer entre elas, denso, vivo. Então Tsuru começou a cantar. A voz era baixa, rouca, mas havia nela uma beleza antiga, o tipo de som que não se ouve, mas se sente nas costelas. Quando o mar rasgou o céu, um homem tocou o fogo dos deuses, bebeu da luz que não era sua, e o sangue se fez chama. Da praia nasceu o nome Hanhiryu, o sopro do dragão que nunca dorme. Os filhos do fogo guardaram o segredo em pedra e ouro, trancado em câmara sob o trono dos reis, pois o dom trazia o fardo, e o fardo chamava o abismo. Se o selo for quebrado e o sangue misturar-se ao sangue, o dragão desperta, e o céu desce à terra. Mas o que vem do céu nunca volta, e o que sobe da terra jamais dorme outra vez. Quando o último verso se dissolveu, apenas o som da lenha queimando permaneceu. Tsuru olhava para o fogo como se ele respondesse a perguntas que a própria vida negava. Essa é a canção da fundação. Disse, enfim. Seu ancestral, Hiseian, não nasceu em berço de ouro. Era um pescador, um homem comum. Um dia, o mar se revoltou e o arrastou quase à morte. Quando voltou à praia, algo estava lá, uma coisa. Por instinto ou desespero, ele bebeu o líquido que ela continha. E o sangue dele mudou. A velha ergueu o olhar. Desde então, todos os seus descendentes carregam o brilho e a condenação do dragão celestial. Lian escutava imóvel, o coração batendo rápido demais. Então o poder da nossa casa não vem dos deuses? Tsuru riu, mas não havia humor em seu riso. Vem de algo que os deuses tentaram enterrar. O selo é mais que um símbolo de poder, é uma chave. E a estrangeira sabe disso. Lian desviou o olhar para o penhasco. A palavra-chave lhe pesou nos ouvidos. Meu pai nunca me contou. Seu pai morria um pouco a cada dia, menina. A voz de Tsuru se suavizou. No fim, já não lembrava o próprio nome. Mas sabia o suficiente, que o sangue do dragão chama a glória, e a desgraça na mesma medida. Fitou Lian por um instante e completou. Talvez você seja a última ainda pura nessa linhagem. Por um momento, Lian não conseguiu responder. O peito apertou, e algo subiu à garganta, raiva, tristeza, talvez apenas o cansaço de carregar um nome que já não queria. Tsuru levantou-se, caminhou até a porta e ficou ali, com o olhar perdido no horizonte. As montanhas guardam o que o tempo esqueceu. Disse, sem se virar. Mas cedo ou tarde, o sangue sempre encontra o sangue. E quando fizer, menina, o mundo vai tremer outra vez. Então ela saiu, levando consigo o som do vento e o cheiro de ervas queimadas. Lian ficou sozinha. O sol já se deitava, tingindo as montanhas de vermelho. Olhou para o selo ao seu lado. O ouro capturava a luz moribunda, e por um instante pareceu vivo, pulsante, como se respirasse. Pegou-o nas mãos. O metal frio a fez estremecer. Lembrou-se da voz da estrangeira, dos olhos frios, das promessas de poder e verdade. Lembrou-se também do pai,
do toque trêmulo de seus dedos sobre sua testa quando ainda a chamava de minha lua. Ela levantou o selo à altura do rosto, e o reflexo dourado se espalhou sobre seus olhos. A lua subia lenta por trás das montanhas, redonda e pálida, refletindo-se sobre o metal. Lian sentiu algo mover-se sob a pele, um calor tênue, um sopro dentro das veias. Não era febre. Era o sangue. Por um instante, achou que a lua pulsava junto com seu coração. E então entendeu. O sangue não dormia. Nunca dormira. Fechou os olhos. E na escuridão que se formou por trás das pálpebras, viu o fogo. Viu o dragão. Viu o império, ardendo. A semana passou como um sonho fragmentado, costurado entre febres, visões e o som do vento uivando entre as pedras. Os dias e as noites se misturavam como tinta em água, e por vezes, Lian não sabia se ainda dormia ou se já havia despertado de vez. O corpo, antes quebrado e febril, agora obedecia novamente, embora de forma hesitante. As pernas respondiam, os braços sustentavam o peso do próprio corpo. Havia nos gestos dela uma lentidão nova, uma consciência quase animal de cada movimento, como se cada músculo ainda desconfiasse da vida que lhe fora devolvida. O frio se intensificou. O inverno se aproximava, e os primeiros flocos de neve caíam em silêncio sobre as montanhas, pousando sobre os telhados de palha e dissolvendo-se ao toque da fogueira. A névoa parecia mais espessa, e o ar trazia o cheiro úmido de terra e folhas queimadas. Era uma manhã cinzenta, de luz oblíqua e fria. Lian estava do lado de fora da cabana, observando Tsuru esmagar ervas em uma tigela de pedra. A velha fazia tudo com uma calma irritante, uma lentidão que parecia desafiar o próprio tempo. A cada movimento, Lian tinha a impressão de que a vida inteira da mulher estava contida naquele gesto. A mão ossuda girando o pilão, o som seco das folhas sendo trituradas, o olhar que nunca se desviava do trabalho. Tsuru parecia não pertencer mais ao mundo dos vivos, mas também não aceitava o repouso dos mortos. Então vai mesmo atrás daquele velho macaco? Disse ela de repente, sem levantar os olhos. Lian piscou, surpresa, mas já não se espantava com o fato de a bruxa saber o que ela ainda não disse. As montanhas pareciam falar por ela. Ele é o único parente que me resta. Respondeu com voz contida. Meu tio Rengoku. Dizem que nenhum exército sobreviveu ao seu grito de guerra. Ela olhou o chão. Talvez ele seja o único capaz de me proteger. De me ajudar a recuperar o que foi roubado. Tsuru soltou um som que estava entre um riso e um suspiro. Levantou-se com a lentidão de quem já conheceu muitos invernos. A luz do sol atravessava os galhos e caía sobre o rosto enrugado, revelando pequenas cicatrizes, linhas finas e olhos que pareciam feitos de pedra polida. Aproximou-se. Com um gesto suave, afastou os fios de cabelo que cobriam o rosto da princesa. Por um instante, Lian sentiu o toque frio dos dedos da velha, e algo dentro dela se contraiu, não por medo, mas por um sentimento que não sabia nomear. O caminho até ele é feito de sangue e ecos de morte, murmurou Tsuru. As trilhas que levam a Kaijin estão cobertas de ossos, e as sombras dos homens que ele matou ainda vagam por lá. Se for sozinha, o vento cantará seu nome por um dia, e depois se esquecerá de você. Lian manteve o olhar firme, mas a respiração denunciava a dúvida que crescia dentro dela. Então o que devo fazer? Tsuru respirou fundo. Há uma aldeia ao norte. Apontou com um pilão. Fica aos pés da montanha. Lá vive um velho taberneiro, um homem que já serviu o trono antes de o mundo enlouquecer. Fez uma pausa. Ele conhece os caminhos que nem os mapas lembram. Entregue isto a ele. Da dobra do manto, tirou algumas moedas velhas e as depositou na mão da princesa. O toque do metal frio pareceu mais pesado que o ouro. Diga que foi a velha Tsuru quem mandou. Lian olhou para as moedas, depois para a bruxa. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Então, com um gesto contido, curvou-se em respeito. Obrigada. Tsuru riu, um riso breve e sem dentes, mas com algo de ternura. Não me agradeça, menina. Voltou à sua tigela, esmagando as ervas de novo. Agradeça aos deuses, se ainda lembrarem de você. Nos dias que antecederam sua partida, Lian observou Tsuru em silêncio. À noite, quando a bruxa dormia junto à fogueira, ela ficava acordada, olhando o rosto da mulher à luz trêmula. Havia algo de triste ali, uma solidão antiga escondida sob a dureza da voz. Às vezes, quando o vento soprava forte, Tsuru murmurava nomes, de pessoas, talvez, ou de espíritos,
e o som era tão baixo que se confundia com o estalar da lenha. Lian nunca perguntou. E Tsuru nunca explicou. Ainda assim, algo nasceu entre elas. Não era amizade, era um respeito feito de silêncio, de reconhecimento mútuo. A princesa via em Tsuru o que seu pai havia perdido: sabedoria sem ambição, poder sem glória. E a velha via em Lian a chama que ainda resistia entre as cinzas do império. Na manhã da partida, o céu estava branco como leite, e o vento trazia o cheiro da neve que viria. Tsuru a esperava do lado de fora da cabana, o cajado na mão e o olhar distante. Quando descer essa montanha, o mundo já não será o mesmo, disse ela. Lian ajeitou o manto sobre os ombros, amarrou as faixas de couro em volta das botas e prendeu o cabelo num nó simples. Talvez eu também não. A velha assentiu devagar. Isso é o que o sangue faz. E virou-se para o fogo, sem mais palavras. A descida da montanha foi uma prova de ferro e lama. No primeiro dia, Lian escorregou 2 vezes e rasgou o joelho em uma pedra. A dor latejou, e ela amaldiçoou o corpo que outrora foi tratado como joia e seda. As botas, improvisadas com tiras de couro e tecido, mal protegiam do frio, e o chão congelado mordia-lhe os pés. A cada curva, o vento batia com mais força, arrancando-lhe o fôlego. Nos intervalos, ela se sentava sob árvores secas e observava o vale se abrir lentamente diante dela. Era belo e cruel, como tudo o que sobrevivia ao inverno. Havia raposas famintas nas sombras, pássaros que a observavam de longe e o som constante da água correndo sob o gelo. À noite, o frio era tanto que o sono vinha em tremores. Ela acendia pequenas fogueiras com galhos e folhas secas, lembrando-se dos gestos de Tsuru, e a lembrança da velha era seu único conforto. No segundo dia, as nuvens se fecharam. A neve veio em cortinas densas, cobrindo a trilha. Lian tropeçava, caía, levantava, e cada queda parecia mais longa. O manto ficou encharcado, os dedos duros, a pele cortada pelo vento. Em alguns momentos, teve a impressão de ouvir vozes, o chamado do pai, o riso de sua mãe, e precisou morder o próprio lábio até sentir o gosto de sangue para lembrar que ainda estava viva. No terceiro dia, o vento cedeu. O céu clareou, e um silêncio profundo tomou conta das montanhas. Lian caminhava apoiada em um galho, o rosto pálido, os lábios rachados. Já não sentia os pés. Apenas o coração batendo, lento, teimoso. E, em algum momento, quando o sol rompeu as nuvens e a luz dourada cobriu os vales, ela viu, ao longe, uma coluna de fumaça subindo preguiçosa no horizonte. Uma vila. A visão fez o corpo estremecer. Por um instante, as pernas quase cederam, mas ela se obrigou a seguir. Cada passo parecia o último, cada respiração, um golpe. O selo imperial estava preso sob as faixas do manto, junto ao peito. Pesava mais do que deveria. Quando a noite caiu, ela parou sobre um penhasco e olhou a vila iluminada lá embaixo. Pequenos pontos de luz tremulavam como estrelas presas à terra. Lian respirou fundo. O ar gelado queimou os pulmões. A lua surgiu sobre as montanhas, prateando a neve e o rosto dela. E, por um momento, a princesa de um império morto sentiu algo que há muito havia esquecido: esperança e medo, trançados no mesmo fio. O vento passou por ela, frio e silencioso. A jornada havia apenas começado. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!